Conduta do recenseador. Milhares de recenseadores do IBGE em todo o Brasil vão às ruas em busca de informações de qualidade para a coleta do teste de homologação. Neste processo, interagem com diferentes públicos, cada qual com suas características e peculiaridades. Face a essa diversidade, é natural que os moradores recebam os recenseadores de maneiras distintas, ora com receptividade, ora com desconfiança e resistência. O tratamento cortês, respeitoso e seguro com o informante é fundamental para estabelecer uma relação de confiança e cooperação. Além disso, é importante que o recenseador apresente uma postura de trabalho adequada e use sempre o crachá de identificação. Aí nós temos a foto do recenseador, temos o QR Code para confirmar os dados do recenseador diretamente do site do IBGE e temos os dados do recenseador. Conduta do recenseador. A imagem do IBGE. O recenseador representa a imagem do IBGE no contato com os informantes. É imprescindível se conscientizar disto. Como o censo é a operação em que o IBGE percorre todo o país, a interação de cada recenseador com cada informante é fundamental para reforçar a confiança e a credibilidade da população em suas pesquisas. O recenseador deve se identificar sempre de forma clara ao seu interlocutor, deixando o seu crachá visível e esclarecendo os objetivos da operação censitária. Temos o boné, temos o crachá, temos o colete, todos obrigatórios. Importante. Informe ao entrevistado que é possível verificar a identidade do recenseador pela internet ou por telefone. Pela internet, o canal é o site, esse site aí, né? E por telefone o número, esse mesmo número aí. Ambos constam do crachá do agente. Deve-se fornecer o nome, matrícula ou CPF do recenseador para realizar a confirmação. Conduta do recenseador. Abordagem ao informante. A abordagem correta contribui para uma resposta mais rápida. Garante também uma postura colaborativa, diminuindo a possibilidade de retrabalho nas etapas posteriores. Por isso, é fundamental que o recenseador consiga construir uma relação de parceria com o informante. Para isso, é importante ter cuidado com a forma de se fazer as perguntas do questionário. O recenseador deve ler cada uma delas conforme estão escritas e registrar as respostas diretamente no DMC, sem comentários adicionais a respeito. Recomenda-se usar sempre palavras de boa educação durante a abordagem ao informante. Boa tarde, boa noite, muito obrigado, bom dia, com licença, por favor. É essencial evitar temas delicados como política ou religião. Não emitir opiniões, procurar desviar-se de afirmações polêmicas e manter o foco na coleta de dados. Importante. O recenseador deve explicar para o informante, de forma clara e segura, a importância do teste de homologação. Conduta do recenseador. Identificação. É preciso vestir-se de forma adequada e discreta e estar sempre portando o crachá de identificação. O crachá é o documento que credencia o funcionário a realizar a pesquisa para o IBGE. O recenseador, assim como o agente censitário municipal e o agente censitário supervisor, deve falar também corretamente, evitando cometer erros de português ou usar gírias e palavras inadequadas. Durante o trabalho de campo, os entrevistados podem fazer perguntas ao recenseador e ao supervisor sobre o objetivo da pesquisa e o porquê da visita. Dependendo das respostas, o informante pode fazer um julgamento equivocado do funcionário e do IBGE. Os funcionários do Instituto precisam cultivar uma atitude de autoconfiança, isto é, precisam estar cientes do que exatamente fazem, transmitindo segurança ao informante sobre a seriedade da operação. Importante, a abordagem aos moradores é um momento crítico da coleta, em que o informante faz um primeiro julgamento do recenseador. Portanto, demonstre profissionalismo e credibilidade. Cumprimente o informante e identifique-se, demonstrando que você é uma pessoa credenciada e treinada para realizar a coleta pelo IBGE. Seja objetivo, fale brevemente o que deseja. Lembre-se, você está representando o IBGE. Conduta do recenseador, sigilo estatístico.
A segurança das informações é também outro aspecto que deve ser demonstrado em suas atitudes, com o qual você e o IBGE têm deveres e responsabilidades. É fundamental garantir o sigilo das informações obtidas pelo teste de homologação e por quaisquer pesquisas oficiais, tanto para os informantes quanto para o próprio Instituto. O informante deve ser avisado de que essas informações só poderão ser utilizadas para fins estatísticos. Os cidadãos só se sentirão seguros em prestar informações à instituição se sentirem confiança no IBGE e no funcionário que realiza o censo 2020. Assim, o IBGE toma todas as precauções necessárias para garantir que dados individualizados não sejam divulgados. Importante: o IBGE não divulga os dados de nenhuma pesquisa, inclusive do censo, que possam identificar o informante como nomes, telefones e etc. A Lei 5.534, de 14 de novembro de 1968, assegura o sigilo dessas informações. Atenção! A violação do sigilo por servidores, agentes de pesquisa e recenseadores do IBGE está sujeita à punição de acordo com as normas e a legislação. Conduta do IBGE: informantes resistentes. Em caso de resistência à prestação de informações ao IBGE, é necessário que o recenseador consiga apresentar argumentos convincentes ao informante relutante. Exemplificamos 2 argumentos importantes em seguida. Abre aspas. Os dados do censo são uma importante fonte de estatística entregue a toda a sociedade e também para o próprio IBGE, que elabora estimativas úteis para a melhoria do país. As informações coletadas são utilizadas exclusivamente para fins estatísticos. O sigilo delas é garantido por lei. Além disso, os dados da pesquisa são divulgados de forma agregada, ou seja, de forma vinculada a um total, por soma dos valores de cada domicílio aos valores de outros domicílios, e não individualizada. Assim, o IBGE divulga apenas o valor total por setor censitário, nunca por domicílio. Por isso, em hipótese alguma, o sigilo dos dados individualizados será desrespeitado. Importante: se mesmo assim a recusa persistir, o recenseador deve comunicá-la ao supervisor para receber novas orientações. Conduta do recenseador: procedimentos em campo. Antes de sair para a coleta, preparem com antecedência os itens de que você vai precisar. Separe equipamentos e materiais que serão utilizados, como o DMC, dispositivo móvel de coleta, e o mapa em papel, com a descrição do setor. Certifique-se de que o DMC está com bateria para que você consiga fazer uso do equipamento durante todo o seu recursos de trabalho. Planeje a melhor forma de chegar ao seu setor censitário. Verifique os meios de transporte e o tempo de deslocamento. Durante o seu trabalho em campo, observe as seguintes orientações. Não permita que pessoas não autorizadas pelo IBGE o acompanhem em seu trabalho. Não permita que pessoas estranhas ao serviço manuseiem os equipamentos de coleta. Não permita que informações contidas no dispositivo de coleta sejam vistas por terceiros. Não faça comentários sobre qualquer informação obtida durante seu trabalho e não revele fatos ou informações sigilosas sobre os informantes, domicílios e estabelecimentos pesquisados. Atenção! Em locais de povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, povos ciganos, pescadores artesanais, etc., além dos cuidados rotineiros de abordagem previstos para o trabalho do IBGE, para qualquer outro setor censitário, devem ser tomados outros cuidados, de acordo com a tradicionalidade dos diversos grupos. Siga as orientações específicas que serão fornecidas em um momento oportuno antes de entrar nessas áreas especiais. Estrutura organizacional. O teste de homologação constitui uma grande operação estatística, mobilizando centenas de pessoas, desde a fase de planejamento até a divulgação dos resultados. Para atingir os objetivos da operação, a estrutura organizacional do teste de homologação definiu-se a partir das representações das unidades estaduais do IBGE. Coordenadores do censo local. Unidades estaduais do IBGE, funcionários efetivos do IBGE, coordenadores de área, local, agência do IBGE. Funcionários contratados, coordenadores censitários de subárea, CCS, local, postos de coleta, municípios sedes da subárea. Agentes censitários municipais, ACM, postos de coleta, municípios.
Agentes censitários supervisores, ACS, local, postos de coleta, municípios. Recenseadores, local de trabalho, setor censitário, local de lotação, postos de coleta, municípios. A fim de que os coordenadores possam exercer os seus papéis no teste de homologação, é necessário que eles reconheçam muito bem as atribuições específicas de suas funções, as quais serão detalhadas no treinamento presencial. Quem é agente censitário supervisor? O agente censitário supervisor, ACS, será a pessoa que supervisionará o trabalho de uma equipe de recenseadores, orientando e corrigindo falhas, assegurando assim a qualidade dos trabalhos. Em linhas gerais, buscará garantir que o projeto teste de homologação se concretize com sucesso. A primeira atividade do ACS é o reconhecimento do setor, onde realizará o seu percurso completo, atualizando suas faces e seus logradouros. Concomitante ao reconhecimento do setor, coletará os dados da pesquisa urbanística do entorno dos domicílios. Esta atividade ocorrerá em período anterior à coleta de dados realizada pelo recenseador. O ACS deverá registrar todas as informações encontradas durante o percurso que não estejam atualizadas ou em conformidade com os instrumentos de trabalho de campo, DMC, mapa do setor ou descritivo. O ACS exercerá ainda as tarefas de supervisão da operação censitária, com atenção às questões técnicas de informática, exercendo, quando necessário, tarefas administrativas, como renovação de contratos, avaliação de recenseadores, etc. Estará subordinado ao agente censitário municipal, ACM. A função do supervisor serve de elo entre aqueles que coletam as informações, os recenseadores, e aqueles que gerenciam o posto de coleta, responsabilidade do ACM. Função do agente censitário supervisor, ACS. Sua principal função é acompanhar, avaliar e, sobretudo, orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo. Assim, evitam-se erros no preenchimento dos questionários e falhas na cobertura do setor, como a omissão de pessoas e domicílio. O ACM é quem irá orientá-lo na correta execução do seu trabalho. O ACS deve se reportar ao ACM sempre que houver qualquer dúvida ou problema que comprometa a realização de suas tarefas. Para que o ACS cumpra com tranquilidade suas funções, estas foram divididas em duas grandes frentes: o treinamento e a contratação dos recenseadores e o apoio ao recenseador e a supervisão do seu trabalho de coleta. Quem é o agente censitário municipal? O agente censitário municipal, ACM, desempenhará a função de gerente do posto de coleta. Isto envolve as seguintes funções: gerenciar um grupo de supervisores, ACS, distribuir tarefas, zelar pelos equipamentos de coleta e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. É muito importante que ele garanta que os seus supervisionados cumpram com as normas estabelecidas pelo IBGE. O posto de coleta serve de base física para a equipe da coleta de dados e da supervisão, ou seja, é o posto de encontro dos supervisores e recenseadores durante as operações do Censo 2020. Para gerenciar o posto de coleta, o ACM utiliza o Sistema Integrado de Gerenciamento e Controle, SIGSE. Função do agente censitário municipal, ACM. Durante todo o trabalho do Censo 2020, o ACM estará à frente de dois grupos de ação: gerencial, administração da equipe, supervisores e recenseadores, e dos materiais e equipamentos do posto de coleta, e técnico, acompanhamento técnico e monitoramento à coleta de dados. O ACM responde técnica e administrativamente ao coordenador censitário de subárea, CCS, como visto na estrutura censitária simplificada. Conceitos fundamentais. Muitos dos conceitos que apresentaremos, como endereço, morador, logrador e domicílio, fazem parte do nosso cotidiano. Contudo, a atuação do recenseador exige o conhecimento específico dos conceitos fundamentais utilizados pelo IBGE para colher resultados adequados. Divisão Político-Administrativa do Brasil.
Para nos ajudar a compreender o que é o setor censitário, devemos compreender, em primeiro lugar, o que é a divisão política administrativa brasileira. A extensão, o conteúdo territorial, o número de domicílios e estabelecimentos presentes no setor censitário influenciam a carga de trabalho do recenseador. Por isso, os setores censitários são planejados para que possuam dimensões adequadas ao trabalho das pesquisas do IBGE. Além disso, os setores censitários respeitam a divisão político-administrativa do país e outros recortes geográficos. O Brasil está dividido em seu aspecto político-administrativo nas seguintes unidades territoriais: unidades federativas, municípios, distritos e subdistritos. A figura a seguir apresenta um esquema dessas unidades e o número de cada uma delas no país em dezembro de 2019. 26 estados e um Distrito Federal, 5.568 municípios, um distrito estadual, 10.608 distritos municipais, 608 subdistritos, 444.168 setores censitários. Caso necessário, relembre quais são algumas das entidades da Federação, Estados, Distrito Federal e as suas respectivas siglas. Acre, siglas AC, Alagoas, AL, Amapá, AP, Amazonas, AM, Bahia, BA, Ceará, CE, Distrito Federal, DF, Espírito Santo, ES, Goiás, GO, Maranhão, MA, Mato Grosso, MT, Mato Grosso do Sul, MS, Minas Gerais, MG, Pará, PA, Paraíba, PB, Paraná, PR, Pernambuco, PE, Piauí, PI, Rio de Janeiro, RJ, Rio Grande do Norte, RN, Rio Grande do Sul, RS, Rondônia, RO, Roraima, RR, Santa Catarina, SC, São Paulo, SP, Sergipe, SE, Tocantins, TO. Setor censitário, o local de trabalho do recenseador. Para estudos estatísticos e geográficos, o IBGE subdivide as unidades territoriais da divisão político-administrativa brasileira em áreas ainda menores. Cada uma dessas áreas é denominada setor censitário. O setor censitário é a unidade territorial de coleta e de divulgação de dados estatísticos do IBGE. É, na prática, a área de trabalho onde se localizam os domicílios e os estabelecimentos que serão visitados pelo recenseador. O setor censitário pode ser urbano ou rural e é representado graficamente por um mapa. A imagem exemplifica um setor censitário, com seus limites assinalados em cor amarela. Isso significa que a área de trabalho abrange os domicílios e estabelecimentos situados em seu interior. Situações dos setores censitários, áreas urbanas e rurais. Realizar a coleta do censo em áreas urbanas envolve estratégias distintas das utilizadas em áreas rurais. Por isso, cada setor censitário recebe uma classificação de acordo com suas características geográficas. A tabela a seguir apresenta resumidamente as situações do setor censitário em áreas urbanas e rurais. Área urbana. A situação. Área urbana de alta densidade de edificações. Definição. Área urbana com alta densidade de edificações. Área urbana de baixa densidade de edificações. Qual é a definição? Área urbana com baixa densidade de edificações, processo de expansão urbana, áreas verdes e desabitadas, entre outros. Núcleo urbano. A definição de núcleo urbano. Aglomerações urbanas separadas das cidades e vilas em menos de 1 km, ou que, superando essa distância, apresenta características urbanas, loteamento, conjuntos habitacionais e condomínios. Área rural, aglomerado rural. Define-se aglomerado rural, a área que caracteriza-se pelo caráter aglomerado de domicílios, normalmente distantes entre si, não mais que 50 metros, e separados da franja das cidades e vilas em mais de 1 km, com a exceção aplicada aos núcleos urbanos. Área rural, exclusivo aglomerado. Área de uso rural caracterizada pela dispersão de domicílios e pela presença usual de estabelecimentos agropecuários. Feita a distinção entre urbano e rural, o IBGE identifica outras estruturas territoriais por meio dos tipos de setores censitários para fins de coleta conforme apresentados a seguir. Tipos de setores censitários.
Não especial é o setor comum que não se enquadra em nenhum outro tipo. Aglomerado subnormal é o setor que forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia, públicos ou privados, para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, por carência de serviços públicos essenciais e pela localização em áreas restritas à ocupação. Quartel e base militar. Setor censitário de instalação administrada por um comando das Forças Armadas, assim considerando o caso a instalação possua pelo menos 50 habitantes permanentes residindo há mais de um ano no local. Alojamento e acampamento. O alojamento é um domicílio coletivo geralmente vinculado a alguma instituição, como universidades ou empresas, destinado a oferecer moradia por período temporário. O acampamento é entendido como instalação improvisada, composta normalmente por barracas, tendas ou outras estruturas rústicas. Ambas devem possuir no mínimo 50 habitantes, residindo há mais de um ano. Setor com baixo patamar domiciliar. Setor censitário que abrange baixa quantidade de domicílios ou onde não foi identificada a presença de domicílios. Agrupamento indígena. Setor censitário é que existam 15 ou mais indivíduos indígenas residentes em uma ou mais moradias contíguas espacialmente. Esses indivíduos devem se relacionar por vínculos familiares ou comunitários. Unidade prisional. Setor censitário relacionado às unidades prisionais que abrigam mais de 50 presos permanentes. Convento, hospital, ILPI, IACA. É o setor censitário dos domicílios coletivos relacionado ao acolhimento de crianças ou idosos, aos conventos e aos hospitais que contenham cada um mais de 50 habitantes permanentes residindo há mais de um ano no local. Agrovila do PA, projeto de assentamento. Setor censitário com mais de 50 domicílios que se encontram associados a projetos de assentamento. São localidades de habitação e produção agrícola, caracterizadas pelo adensamento e pela concentração de domicílios de famílias de determinado assentamento rural. Agrupamento quilombola. Setor censitário em que existem 15 ou mais indivíduos autodeclarados quilombolas residentes em uma ou mais moradias contíguas espacialmente. Esses indivíduos devem se relacionar por vínculos familiares ou comunitários. Aqui nós temos o asterix aqui, os termos de asilos e orfanatos, embora de uso popular, deixaram de ser adotados pelas instituições e políticas públicas. Foram substituídos por ILPI, instituições de longa permanência para idosos, e IACA, instituições de acolhimento a crianças e adolescentes. Importante, cada um desses tipos requer uma abordagem específica do recenseador. E aqui, setores censitários de povos e comunidades tradicionais. É importante destacar que o IBGE realiza o censo em terras indígenas, territórios quilombolas e outras áreas habitadas por povos e comunidades tradicionais. Estes são grupos culturalmente diferenciados e se reconhecem como tal, e por isso possuem formas próprias de organização social, ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, além de utilizar os conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Nessas áreas, as condições de acesso e percurso são negociadas com as lideranças comunitárias e também com os órgãos que atuam em parceria com o IBGE na realização do censo. A necessidade dessa ação é assegurada pelo direito internacional previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. A Convenção 169 da OIT foi ratificada pelo Brasil em junho de 2002 pelo Poder Legislativo e promulgada pelo Decreto 5.051/2004 do Poder Executivo com aplicação imediata no Brasil pela sua promulgação. Saiba mais nesse endereço. Por meio dela, cabe ao Estado brasileiro garantir a conduta a esses povos mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que se antevejam procedimentos suscetíveis de afetá-los diretamente, tais como as pesquisas do IBGE. Em muitas áreas indígenas, o recenseador precisará ser acompanhado por um guia ou um intérprete, de acordo com o Censo Demográfico 2010,
28,8% dos indígenas residentes em terras indígenas não falavam português no domicílio. A indicação do guia ou intérprete é feita com apoio da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, como também através de consulta às lideranças que têm peso decisivo nestas indicações. E nós temos um exemplo do setor de agrupamento indígena, né? Em algumas áreas quilombolas, o recenseador precisará também ser acompanhado por guia comunitário. Então, aqui nós ficamos com a segunda parte desse vídeo, esperando a terceira parte, onde vamos falar de quadra e face. Até lá!